Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos em espírito, conforme nós sempre usamos, para nossas lições, nossa série de lições do Antigo Testamento. Nós estamos na nossa revista Exílio e Restauração, a teologia bíblica dos históricos e até o pós-exílio do Antigo Testamento. Nós estamos já concluindo, nós estamos aí na nossa 12ª lição dessa série e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre esse período interbíblico, Nós já começamos na aula passada e hoje nós vamos falar um pouco sobre os Macabeus, o período dos Macabeus. Às vezes você pode ficar imaginando, mas a nossa revista não tem a história dos Macabeus. É porque os Macabeus, eles não estão na versão judaica, que é a versão mais antiga, A comunidade judaica entendeu que não era um livro inspirado e por isso ele não foi relacionado no cânon sagrado do Antigo Testamento, embora na Bíblia Católica ele tenha, ele só foi acrescentado na Bíblia Católica no Concílio de Trento em 1545 e nós seguimos a versão judaica, e a Septuaginta também, então a gente não traz essa versão em nossa Bíblia. Mas por que a gente estuda? Ela como fonte histórica é muito boa. Eu tenho uma versão católica, aliás tenho duas versões católicas, e eu uso quando a gente vai estudar o livro de Macabeus, os primeiro e segundo Macabeus. Mas e a gente não usa porque não é verdade? Não necessariamente, Então o livro, quando ele é apócrifo, não quer dizer que não é verdade, quer dizer que ele não tem inspiração divina. Eles são livros históricos, humanos, Então é assim que é visto os livros de primeiro e segundo Macabeus pela comunidade judaica, que é a versão judaica, que é a mais antiga que nós temos. Entretanto, tem alguns textos bíblicos dos Macabeus que gera divergências, Então, assim, eu até anotei alguns aqui. Por exemplo, no próprio texto dos Macabeus, do capítulo 15 de 2 Macabeus, verso 38, vai dizer assim, olha: se está boa a composição e logrou feliz êxito, é o que eu desejava. Se pouco valor tem e não excede a mediocridade, foi o que pude fazer. Então, assim, o próprio autor, ele relata que ali era uma versão dele, dos fatos, e que ele fez o melhor que pôde. Embora se na interpretação ela beirar a mediocridade, ele coloca como uma certa desculpa, dizendo, olha, isso foi isso que eu pude fazer. Então, assim, e tem outras coisas também nesse texto sagrado. Ele vai falar também em Macabeus capítulo 2, segundo Macabeus capítulo 2, verso 1 até o verso 5, ele vai contar um pouco da história de Jeremias, quando o povo foi levado cativo. Ele fala alguma coisa de que Jeremias pegou a tenda sagrada e a arca e levou para uma caverna. Isso não procede, porque na época já não existia mais a tenda sagrada, o templo já existia há 400 anos, E dentre mais algumas questões, eu separei aqui as mais importantes, tem muitas outras. Uma outra situação que levou eles a entenderem que não era uma inspiração e que faltava veracidade de algumas coisinhas, de alguns detalhes, foi a passagem de 2 Macabeus capítulo 12, verso 10, verso 24 e verso 25. Ele vai falar sobre a decapitação de Timóteo numa batalha, e logo depois Timóteo aparece batalhando em um outro momento, em uma outra batalha posterior. Então, assim, como não tem nenhum relato de que ele foi ressuscitado ou coisa parecida, gerou essa incongruência, E o terceiro ponto, que é um dos pontos mais criticados pela comunidade judaica, pelo crivo judaico, é essa questão
de 2 Macabeus, capítulo 12, versos 44 e 45, que eles falam acerca das oferendas que precisam fazer para os mortos. Então isso gerou muita resistência, pelo fato de ser algo que estava contrariando a própria lei do Senhor, principalmente o livro da lei, que vai falar muitas vezes em Levítico, Deuteronômio, sobre não fazer sacrifício para mortos, nem cortar a pele, nem fazer tatuagem. Então isso vai muito contra a lei do Senhor. Então, em virtude disso, a comunidade judaica respeita, tem um cuidado muito grande com os livros dos Macabeus, mas simplesmente como um livro histórico, não como um livro inspirado por Deus, por gerar esses conflitos. Então, nós também, na comunidade também protestante, usa-se muito como fonte de pesquisa, como um livro histórico, porque muita coisa relatado, registrado nesse livro são situações verdadeiras, verídicas e históricas que passaram. Entretanto, tem esses textos que deixaram muita aspas, Então, muita coisa em aberto que feria princípios, principalmente da lei. Em virtude disso, evitou-se ele entrar como um livro de inspiração divina, mas ficou como um livro como fonte histórica, Então, assim, isso é importante a gente atentar. Então, esse livro ele se baseia principalmente ali nesse período intrabíblico, um pouco antes do Novo Testamento, que traria a continuação da história dos judeus e o início da nova aliança. Então, esses textos dos Macabeus, intrabíblico, ele começa cumprindo essa profecia de Daniel, do capítulo 19, que diz assim, do capítulo 7, do verso 19, diz que é o texto áureo da nossa revista, que diz assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do ouro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham os olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o rei. Então, esse período foi um período muito crítico, para a Palestina. Por quê? O que acontece? Vieram terríveis anos que se seguiram o domínio persa, com a morte de Alexandre o Grande, nós já falamos lá atrás, os seus generais, principalmente o general Seleuco, que ficou ali governando pela Babilônia. Ele teve um desejo muito grande de dominar a Palestina, teve interesse em domínio da Palestina. Então ele se levanta como Palestina, os Seleucidas, que eram as pessoas, o exército, e depois, posteriormente, até o povo dominado por esse general Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Com sua morte, os seus generais, conforme nós falamos na última aula, assumiu, e ele teve esse desejo de domínio da Palestina, e com esse desejo ele veio, escravizou a Palestina e substituiu o sacerdote, pelo sacerdote Jasão, que era um sacerdote com cultura grega, helenista, e trouxe muitas. Eles chegaram a colocar uma estátua de Zeus dentro do templo, dos judeus. E isso se levanta um período muito crítico, muita perseguição. E tem um homem chamado Matatias, que resiste por ser sacerdote, oferecendo vários benefícios para ele, para que ele cedesse à pressão, mas ele não aceitou,
e ele tinha os seus filhos, né? Ele tinha João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Essa família que liderou a insurreição, a resistência contra os ataques ao povo judeu, né? Então, quando foi oferecido a Matatias a oportunidade de se fazer amigo do rei e receber esses presentes, prata e ouro, desde que ele realizasse sacrifício dos deuses, sua resposta foi categórica. Ele não aceitou se submeter a isso e contra os princípios, né? Quando os judeus se apresentou para oferecer sacrifício sobre o altar pagão de Mudim, Matatias avançou contra ele e contra os funcionários do rei e o matou. Conclamou o povo a rebelar-se, fugiu com seus filhos para as montanhas e, com o apoio dos judeus, tementes ao Senhor, foram se juntando a ele e passaram a fazer, montar uma resistência contra o rei. Mas Matatias morreu, mas encorajou seus filhos a persistirem à observância da lei e transferiu a autoridade ao seu filho Judas, que era o seu filho mais velho, que foi chamado de Judas Macabeu, né? Que tinha como esse cuidado manter a lei do Senhor e a santidade e a separação do povo judeu. É muito bonito a história, principalmente de Judas Macabeu, e não somente de Judas, mas dos seus irmãos nessa luta. Judas começou com essa resistência começou com Matatias e passou para Judas, que passou a liderar em diversas batalhas, e diversas batalhas foram travadas no comando dos Macabeus, e por fim o comandante Lísia, à frente dos exércitos, 60 mil homens, foi derrotado por Judas e voltou para Antioquia para recrutar mais forças e maior. Então isso foi muito difícil, né? Foi um momento muito difícil, e Judas acabou morrendo posteriormente numa batalha onde, se salvo engano, 3 mil pessoas, 3 mil homens no seu comando, enfrentou uma infantaria de 10 mil, 20 mil infantes, né? Quem não sabe que a infantaria são aqueles homens que vêm a pé, armados, que vai na frente de batalha, né? Então foi 3 mil enfrentando 20 mil e mais 10 mil de cavalaria. E quando a batalha endureceu mesmo, muitos dos soldados sob o comando de Judas Macabeu se evadiram, e ele permaneceu na luta com 800 homens e acabou morrendo nessa batalha, né, enfrentando esse exército da Síria, né? Então é muito importante, foi algo sangrento demais, mas o seu irmão Jonathan acabou continuando a batalha. Eles receberam apoio de Roma, que também já estava crescendo muito o seu poderio bélico, né, de Roma, e o domínio de Roma sobre as nações. Essa resistência dos Macabeus, ela é muito interessante, porque ela conta a história de um povo que resistiu, né, que formou a sua cultura nessa resistência de abrir mão da sua religião, de abrir mão de suas convicções religiosas e espirituais. E isso influenciou muito no Novo Testamento, na vinda do Messias, né? E até depois com a implantação da igreja. Porque o povo judeu, que tem que ficar claro para a gente, é que o povo judeu, ele não é a igreja. A igreja é a igreja, o povo judeu é o povo judeu. Mas o povo judeu, eles influenciaram diretamente na formação da igreja e nos conceitos do cristianismo, né? O cristianismo, ele traz uma revelação progressiva do judaísmo. Aquilo que era sombra, agora passa a ser uma imagem real. Por ter ocorrido no período do silêncio profético, a história dos Macabeus não tem sido estudada com a devida importância. Todavia, neste período, se consolidaram os valores do judaísmo,
tão enraizado nos dias do Novo Testamento. Os judeus lutaram para ter o direito de circuncidarem e se identificarem com a descendência de Abraão, o povo da promessa. Os judeus lutaram para ter o direito a guardar os sábados. Os judeus morreram para não ter que participar. Deixa eu voltar aqui. Não ter que participar dos ritos dos sacrifícios pagãos. Isto explica o nacionalismo religioso tão presente na igreja primitiva e a resistência aos gentios. Por sua vez, o período macabeu também se apresenta como um cumprimento de algumas profecias que tratavam do povo judeu e não da igreja, como alguns poderiam pensar. Mas isso é objeto também de estudo para a igreja. Então, o que acontece? Os macabeus, eles ofereceram essa resistência. E quando eles ofereceram essa resistência, eles ofereceram em nome do quê? Daquilo que eles acreditavam e daquilo que eles defendiam. E ficou registrado como um povo resistente, um povo bastante convictos daquilo que eles defendiam e que eles não abriam mão. Uma referência para nós? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje nós abrimos mão de nossas convicções com muita facilidade, com algumas propostas vindas muitas vezes desse tempo, desse século, ou da cultura que nós vivemos, ou dos costumes pagãos, Então hoje a gente não é empurrado para adorar deuses de forma religiosa, mas a gente é empurrado para aceitar os deuses desse século ou os costumes desse século, para de alguma forma o nosso templo ou o nosso local de culto ter uma aparência agradável, uma aparência que possa muito mais parecer com as coisas deste mundo do que com um ambiente onde quem deve ser exaltado é o Senhor, que o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Então, a gente abre mão de muitas coisas, muitas vezes, que está escrito de forma muito clara nos textos bíblicos, Os macabeus, eles tinham como referência o quê? A lei do Senhor. Eles tinham como referência a lei do Senhor. A guarda do sábado. Nós temos como referência hoje os nossos 66 livros, de Gênesis até Apocalipse. Então, se lá no texto bíblico está escrito para não fazer algo, não tem sentido a gente fazer, a não ser que trata de algo cultural e que nos estudos a gente vai observando, Mas todo o cultural que tem na Bíblia, todos os textos que estão expressos de forma cultural, conforme no capítulo 11, por exemplo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: olha, eu vos louvo porque vocês têm guardado as tradições. E ali Paulo está falando exatamente do véu no rosto da mulher, porque naquela tradição do véu no rosto da mulher, cobrindo o rosto, cobrindo a cabeça da mulher, ela trazia como princípio, conforme nós já falamos algumas vezes, traziam como princípio a honra do seu marido. Então, assim, o que nós aprendemos disso? Que a tradição é importante porque ela traz no seu bojo um princípio. A tradição ela pode passar, mas o princípio não passa. No nosso tempo não é diferente. Aquele povo, eles tinham ali como valor, como conceito irreversível a lei do Senhor. Os 5 livros da lei. E os 5 livros da lei, inclusive esses livros escritos da história dos macabeus, vai ferir princípio da lei que eles não aceitavam exatamente por ferir princípios dos textos sagrados. Então nós temos textos sagrados. Esses textos sagrados, muita coisa está apontando para a cultura. O que eu preciso observar quando eu avalio um texto bíblico, quando eu avalio as escrituras? Isso aqui é tradição? É tradição. Beleza, como é o caso do véu que Paulo está falando. É uma tradição? É, mas ela traz no seu bojo um princípio. Qual a tradição hoje que guarda esse princípio? Toda tradição, ela traz, por trás dessa tradição, tem um princípio. Eu preciso avaliar esses princípios.
E assim os macabeus, dentro do seu período e dentro daquilo que eles acreditavam ser verdade, eles defenderam com suas vidas. No caso, por exemplo, de Judas, que foi o maior líder do seu tempo, claro que ele foi, o sucessor dele foi o seu irmão Jonatas, e depois teve outros líderes que levantaram a espada e foram à batalha. A gente percebe esse cuidado com o quê? Com os seus valores e princípios, que dentro da sua cultura era defendido a quê? A espada. Eu não vou me render a isso. Eu não vou me render, eu não vou aceitar me dobrar diante de outros deuses. E dentro desse, qual era o princípio? Não se render a outros deuses. Não se render à cultura que feria princípios da palavra. E o povo judeu também, mas esse exemplo, eu tenho aqui essa Bíblia católica, acho que tem mais um. Tem essa aqui também. Essa também é uma tradução católica romana, E tem mais um livro de comentários católicos. Cadê? Aqui. Esse é um livro católico também. Legenda Áurea, que vai contar a história de todos os santos. Eu também, eu acho um livro espetacular. Eu ganhei de um amigo um livro espetacular, que também traz, é um livro histórico. Um livro histórico. Então, quando a gente olha para um livro histórico, ele não perde a importância. A gente só não tem como um livro de inspiração divina. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai olhar um livro que tem situações históricas, mas que trazem princípios divinos, E esses princípios divinos, eles não mudam. Por isso a gente acompanha as decisões da versão judaica, Então, uma vez um rapaz me perguntou por que a Bíblia protestante é diferente da católica. Na verdade, não é a Bíblia protestante que é diferente da católica, é a Bíblia católica que é diferente de todas as outras. Essa é a realidade. Porque se nós pegarmos a nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento, ela vai ser a mesma versão judaica, que é essa daqui. A mesma versão judaica que é essa daqui. A Bíblia hebraica, que eu tenho também. Então, nosso Antigo Testamento tem os mesmos livros. O que difere um pouquinho, muitas vezes, é a ordem dos livros. Nós falamos isso durante o nosso estudo do Antigo Testamento, inclusive na questão do livro de Esdras, Neemias e Esté. Nós estudamos primeiro Esté, para colocar a ordem dos livros de Esdras e Neemias de forma que os irmãos compreendam melhor, embora a ordem cronológica está diferente, Então, nós aprendemos muito isso. Mas nós temos outras Bíblias aqui também. Eu tenho a Bíblia, tem essa Bíblia aqui, a Bíblia judaica completa. Isso aqui é uma Bíblia de judeus messiânicos, ou seja, ela tem o Novo Testamento também. Ela tem uma linguagem bem diferente da nossa. Tem muitos termos que a gente não vai ver na nossa Bíblia, que vai ver nessa Bíblia aqui. Eu tenho também a Bíblia Peshita, que é essa daqui, que é uma outra versão judaica cristã, que são israelitas da Nova Aliança. Tenho também essa daqui, ainda não está completa, que é a Bíblia Interlinear, que ela tem aqui no Novo Testamento, que é na versão grega, traduzida ao pé da letra, e depois mais duas versões dentro dela, no Novo Testamento, que é no grego, e essa daqui que é o Antigo Testamento no hebraico, 1, 2 e 3. Já tem a 4, já lançou a 4, eu ainda não comprei, mas já tem a 4. Essas daqui também é uma outra versão, e tem outras versões aí também, que é muito importante nessa questão dos estudos. Eu tenho também, por incrível que pareça, eu tenho uma Bíblia, tradução Novo Mundo, Escritura Sagrada, é uma Bíblia traduzida pelos Testemunhos de Jeová, que tem muitos textos distorcidos, mas eu tenho também, até para compreender o porquê de tanto entendimento diferente, eu tenho essa também. Então, eu tenho também a Bíblia
em hebraico, né? Sem a tradução, que depois eu uso o dicionário para traduzir. Eu fiz hebraico, mas não tenho tanta facilidade, entendo uma coisa ou outra. Mas essas versões, elas são muito importantes para a gente fundamentar aquilo que a gente acredita, que a gente defende. O que é cultural? O que é histórico? Né? E o que é simplesmente um livro histórico? E o que é realmente um livro inspirado? Por exemplo, as profecias, é muito importante a gente atentar, porque aqui nós estamos falando de uma profecia de Daniel que se cumpriu no período intrabíblico, e que essa profecia, a própria continuação dessa profecia, ela vai apontar para acontecimentos dos últimos dias, dos adventos dos últimos dias. Então, esse entendimento da Bíblia nós precisamos de ter. Então, em virtude de tudo isso, de todos esses versões bíblicas, a gente precisa ter esse cuidado, não desprezar, mas também não olhar para tudo como uma fonte de inspiração divina, mas um conto histórico. Então, a gente vai ver esse livro dos Macabeus, que vai contar a história dos judeus, como uma fonte histórica, que de muito valia, porque durante o Novo Testamento, quando a gente começar a estudar o Novo Testamento, muito vai trazer desse período do povo judeu, desse período dos Macabeus, que é esse período intrabíblico, um período onde os generais assumiram a Babilônia e começam a avançar. Na próxima aula a gente já vai entrar, que é a última, nós já estamos aí na reta final da nossa revista, e posteriormente nós queremos passar um período falando um pouco sobre os adventos dos últimos dias, do Apocalipse, porque nesse período de pandemia a gente está tendo muitas dúvidas, muitos irmãos perguntando muitas coisas acerca desses acontecimentos, não somente da pandemia, mas da nuvem de gafanhoto que primeiro teve na África, agora teve uma na Argentina e vindo para o Brasil, e as pessoas ficam muito preocupadas, e aí a gente vai falar bastante dos adventos dos últimos dias. Então, mas primeiro nós vamos concluir essa revista, nós vamos concluir esse período de estudo bíblico do Antigo Testamento, dessa série que nós viemos estudando, do exílio e restauração, a teologia bíblica dos livros históricos e do pós-exílicos, para aí nós termos liberdade para estudar os adventos dos últimos dias. Mas voltando para cá, para o nosso estudo, nesse período, do período dos Macabeus, que nós chamamos o período chamamos de período intrabíblico, que foi esse período de 400 anos de silêncio, que termina ali no período de Neemias, e vai até a chegada de João Batista, que você possa compreender tudo isso, Nós temos assim esse cuidado de estudar a Bíblia, os irmãos compreenderem, Então são muitos livros, que são 7 livros, na verdade, que tem na Bíblia Católica e não tem na nossa Bíblia, não tem na Bíblia judaica cristã, também não tem, porque esses livros só foram acrescentados na Contra-Reforma de 1545, no Concílio de Nicéia, no Concílio de Trento, não foi no Concílio de Nicéia, foi no Concílio de Trento. Então, como fonte histórica, o livro dos Macabeus serve como fonte histórica, sim. Como livro inspirado por Deus, não. Exatamente por conter algumas coisas que acabam indo contrários aos textos bíblicos, principalmente para o povo daquela época, que era os 5 primeiros livros, que são os livros que nós chamamos os livros da lei. Então nós estudamos também essa parte com os irmãos. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que esses estudos sirvam para trazer base e sustentação para a sua fé. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a exposição da Tua Palavra, eu quero me colocar, Deus, diante da Tua presença. A Tua igreja, Pai amado, que se reúne em cada lugar, em cada momento, Pai querido, dos seus lares, Pai amado, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai querido. Abre o entendimento dos Teus filhos, Pai querido, acerca da Tua Palavra.
Deus, que a sabedoria do céu, Deus, seja manifesta na vida de cada irmão, de cada irmã, que tem tirado o seu tempo, Pai amado, para participar desses estudos, Pai querido, que são de suma importância, Pai amado.